Então, esses sais minerais que existem nos alimentos vivos, porque existe no alimento, mas em especial no alimento vivo, porque eles estão contidos numa água estruturada, eles são super importantes porque eles vão equilibrar também a eletricidade do nosso corpo, vão equilibrar toda a parte iônica, né? Então a gente precisa desse equilíbrio para a nossa saúde. É fundamental que a gente tenha disponível uma quantidade enorme de sais minerais, que o nosso plasma, todas as funções do nosso corpo, o equilíbrio, tudo depende desses sais minerais, que são 102 elementos químicos, né, que também estão presentes na natureza e estão presentes no nosso corpo. Na água do mar, por exemplo, a gente vai encontrar, né, esses traços, todos esses sais minerais que são necessários também para o bom funcionamento do nosso corpo. Eles vão estar presentes no nosso plasma, que é muito parecido com a água do mar. Inclusive tem muitos estudos de médicos, de muitas pessoas, cientistas, que estão abordando essa questão da importância até da gente estar tomando a água do mar para reequilibrar o nosso sistema. Então, a alimentação viva, na cura de doenças, ela entra também repondo os nutrientes que estão faltando para o nosso corpo funcionar com eficiência. E esses nutrientes, inclusive, eles podem vir de superalimentos. O que a gente chama de superalimentos? São alimentos que são muito concentrados em nutrientes. Então a gente tem uma série desses alimentos que nós podemos no dia a dia estar ingerindo, né, tá utilizando na nossa dieta diária para a manutenção da nossa saúde. A gente pode citar, por exemplo, não só essas folhas, plantas, né, que nascem espontaneamente, que são muito especiais, como a beldroega, o caruru, a tiririca, tem aquela moringa também, que é uma árvore, que embora não seja uma punk, mas ela é incrível, assim, a riqueza de nutrientes que a gente encontra na moringa. Vitamina C, vitamina A, proteína, nossa, é muito, muito importante como para repor nutrientes no nosso corpo. Uma fonte de nutrição assim barata, né, que a gente pode plantar isso no fundo do nosso quintal e poder usar diariamente. E tem muitas outras plantas, né, como dente de leão, que são importantes, além de outras verduras que a gente pode plantar na nossa horta também, além da couve, salsão, salsinha, chicória. Então é uma quantidade enorme. E tem também os alimentos coloridos, né? A abóbora, a cenoura, a beterraba. Tudo isso são alimentos que vão trazer nutrientes, vão trazer antioxidantes, vão trazer substâncias que vão ajudar a novamente o nosso corpo encontrar esse equilíbrio, essa homeostase. E então ele vai ajudar, né, a reequilibrar as funções metabólicas. E outra coisa interessante é que o alimento vivo, ele é um alimento luminoso. Muitas fotos killer que foram tiradas do alimento, né, mostram isso. Mostram essa energia vital presente nos brotos, em vários tipos de alimentos. E isso é muito importante porque quando a gente come esses alimentos, quando a gente ingere eles, a gente está ingerindo essa energia luminosa. E essa energia luminosa, ela traz uma frequência alta. E essa frequência, ela no nosso corpo, ela vai, né, aumentar a frequência e com isso a gente vai conseguir também a equilibrar os nossos micro-organismos. Sabia que a gente tem tipos de micro-organismos que vivem em frequência bem baixa, em frequência do medo, da raiva,
né, que são as bactérias patogênicas, os vírus, os fungos, e justo esses micro-organismos é que causam a doença no nosso organismo. Então, à medida que a gente também começa, através da fé, através de pensamentos positivos, através da ingestão de alimentos vivos, nós estamos aumentando a frequência do nosso corpo e com isso as doenças também, né, o meio vai mudando, as doenças não vão desenvolver ali naquele ambiente. Então, a gente pode também pensar, né, que esse alimento vivo está promovendo essa nutrição celular profunda e está trazendo todos esses elementos de cura. Ele está colaborando com a nossa reconexão com o sagrado, está aumentando a nossa autoconfiança, a nossa autoestima, está ajudando a gente a fortalecer emocionalmente, está trazendo vida, está trazendo mais energia vital. E com isso, né, a nossa saúde, ela pode ser mantida, ela pode ser curada com esses elementos. E como que a gente pode, por exemplo, no caso de uma doença grave, né, uma doença crônica, que o organismo já está tão exaurido que já existe já está insustentável, né, a saúde poder se equilibrar ali naquele ambiente, como que a gente pode ajudar esse organismo? Então, quando o sistema se encontra assim, é porque realmente ele foi muito impactado. E aí ele vai precisar, né, de um protocolo, de algo assim muito específico para cada caso, para que o organismo possa receber novamente todos esses elementos de uma forma que ele utilize isso, que ele tenha condição, né, de reconhecer isso. E para que isso aconteça também, é necessário que ocorra uma desintoxicação. Porque assim, no dia a dia, na nossa alimentação normal, existe, né, uma intoxicação natural com toxinas que são formadas mesmo através do metabolismo, do nosso emocional. Então essas toxinas, elas vão aparecer, vão sendo produzidas. Mas um corpo saudável, com a imunidade alta, naturalmente ele consegue eliminar no dia a dia essas toxinas. Então é um trabalho natural de um organismo saudável. Mas quando o organismo, né, foi muito impactado e está muito exaurido, então essas toxinas, elas se acumulam no sistema. E uma forma do organismo também, uma estratégia que o organismo tem, é normalmente concentrar essas toxinas em algum órgão, que aí pode formar um tumor, né? E nas pesquisas que já foram feitas com tumores dissecados, o que eles encontraram nesses tumores? Eles encontraram bactérias patogênicas, encontraram fungos, encontraram vírus, determinados tipos de vírus, e também corantes, substâncias tóxicas, acidez. Então virou uma inflamação ali, um conjunto de coisas, né, tóxicas, que o organismo, para ele, como um meio de defesa, ele acumulou tudo num tumor, tudo naquele ambiente ali, para isso não ficar espalhado pelo corpo. Então foi uma estratégia, né? É uma forma de defesa do nosso organismo quando aparece um tumor, quando aparece um furúnculo. Ele está querendo jogar isso para fora, ele está querendo expulsar isso. E então a gente precisa perceber esses sinais que o organismo vai mostrando para a gente. E para a gente já começar, né, a fazer alguma coisa, não deixar essa coisa ficar crônica e ficar num ponto que fique difícil reverter. Mas assim, com esses protocolos, tem muitos trabalhos hoje, muitos centros de cura que estão fazendo milagres assim, né, como lá no Instituto, no
tipo um hospital que tem lá no México, da terapia Gerson. Lá eles atendem pessoas com câncer terminal e fazem esse trabalho para ajudar o organismo a restabelecer as funções naturais. Então, nesse trabalho, precisa avaliar muito, cada caso é um caso. E é necessário ver o que está acontecendo nesse corpo, né? Ver esses marcadores. Então, é feita uma avaliação, assim, tem médicos, tem profissionais que vão estar ali vendo como que o corpo está reagindo com sucos verdes, com as terapias que vão sendo utilizadas para ajudar a pessoa a ir nesse desafio, né, a conseguir recuperar a saúde. Então, uma das coisas importantes, que isso aí seria para todos, né, para quem está buscando uma forma holística de se curar, é o trabalho com sucos verdes, com sucos de verduras. Na realidade, o Gerson, ele usou sucos verdes intercalando com sucos de cenoura, né? Com sucos amarelos, porque o suco de cenoura também, que a gente sabe, é que ele é muito rico em nutrientes, em proteínas, aminoácidos, ele tem uma riqueza de nutrientes. Eles comparam o suco de cenoura ao leite materno, assim, a riqueza de nutrientes que ele contém. Bom, então, e daí também, para ajudar nesse trabalho de cura, entra algumas terapias naturais, né? Então a gente pode usar o elemento café, nós podemos usar, pode-se usar aplicação de argila, o biomagnetismo. Tem várias terapias que são muito interessantes, que ajudam o corpo a trazer, colocar energia para circular e ajudar o organismo a eliminar essas toxinas que estão ali presentes. Então, para a cura, precisa eliminar toxinas e nutrir profundamente as células. E com isso, é possível, né, que o organismo ele recobre a sua forma natural de funcionar, né, de agir, e aí vai trazendo vitalidade, cada vez mais vitalidade, e a cura acontece. Um câncer pode ser curado. E isso é surpreendente, né? Mas ao mesmo tempo é natural, porque o nosso organismo ele está sujeito a uma inteligência da natureza que tudo cuida, né? Que é algo que quando a gente entra em sintonia com ela, tudo é possível. Bom, eu vou comentar agora com vocês alguns casos que nós acompanhamos lá em Cavalcante, de pessoas que estavam graves teve um caso assim de um câncer que foi desenganado pelos médicos, que a medicina já não tinha o que fazer, e por acaso a gente acompanhou durante 21 dias essa pessoa, e para a gente foi surpreendente como ela foi restabelecendo a saúde dela. Então foram 21 dias onde a gente usou, mas é bom lembrar antes que essa pessoa ela estava disposta a fazer isso, que ela abriu o coração, né, que ela foi além dos limites dela e se colocou, né, para essa cura e essa entrega. Então, a base da terapia foram esses sumos de verduras, onde a gente usou muita coisa que tinha ali local, que eram algumas ervas que nascem espontaneamente, como caruru, mastruz, tiririca, e também usamos o nabo, porque ela estava com metástase no pulmão,
Então eram sucos assim bem fortes. E além do mastruz, teve também salsão, salsinha, couve, algumas folhas verdes assim que a gente conseguia lá orgânica na região, ou às vezes até tinha que trazer de Brasília também. Além disso, nós usamos o suco de abóbora, porque a gente não tinha tanta cenoura disponível. Usou-se também o óleo de linhaça. Eu até gostaria de abrir um parênteses sobre esse óleo, porque nós começamos inclusive a produzir óleo de linhaça por causa da necessidade que a gente viu que era para a cura do câncer. E o óleo de linhaça, a produção dele precisa ser a frio, e ele tem que ser mantido o tempo todo refrigerado, porque ele oxida muito rápido. Então, durante essa terapia, ela usou cerca de 2 a 3 colheres de óleo de linhaça diariamente. Durante esses 21 dias, foram só comida crua, basicamente sucos verdes, nos primeiros 8 dias. A gente usou também o aspargo e o cansanção, que é uma raiz que nós encontramos lá na região. Então, com esse cansanção foi feito um chá que ela tomava também diariamente. Além disso, nós usamos algumas terapias como a aplicação de argila e o enema de café, que foi fundamental também, e muita oração, muita fé. E isso foi incrível, porque em 21 dias, bom, também tem que lembrar que depois de 8 dias, nós introduzimos a proteína de arroz, que era uma proteína crua, o pólen e espirulina. Então isso deu um suporte também proteico, né, para ajudar nesse processo da cura. Então foram 21 dias só líquido e teve uma renovação celular, uma transformação que a gente via nitidamente nessa pessoa. Então ela começou a ter vigor novamente, começou a respirar com naturalidade, a ter bastante energia para desempenhar funções normalmente. E o que assim a gente aprendeu com isso foi que é possível, quando a gente usa a natureza a nosso favor, é possível recobrar a nossa saúde. E é muito importante também pisar na terra para aterrar, né? Ela mesmo, em algum momento, ela falou, ela disse pra gente que ela não tinha o costume de pisar na terra, de tirar o sapato e pisar na terra. E uma das melhores terapias para a gente aterrar e absorver íons negativos, que é rico, né, em antioxidante, é pisar na terra. Então, mexer na horta, tudo isso ajuda na nossa cura. E outra coisa importante é olhar para as estrelas também, né? É interagir com a natureza de uma forma mais profunda. Bom, além disso, teve outros casos que nós também acompanhamos de pessoas com diabetes. E diabetes, a gente percebe que é muito fácil a cura através da alimentação viva. Desde que a pessoa se propõe, que ela ingira uma alimentação com baixa carga glicêmica. É importante também lembrar que a castanha, junto com a fruta, não é bom para o diabético, que ela aumenta, né, a glicemia e produz acidez. Então, nessas dietas é muito importante que se faça uma alimentação assim bem equilibrada, com baixa carga glicêmica. Olha,
Quando a gente pensa, então, na cura de doenças e na manutenção da saúde, nós vemos como que é importante a nossa ligação com a natureza, essa harmonia com a natureza, esse equilíbrio. Então, absorvendo essa energia vital que vem da natureza, né, essa vitalidade que a gente nasce com ela, a gente nasce com uma quantidade enorme de enzimas no nosso corpo, mas com a vida moderna nós vamos perdendo essas enzimas. Então, uma forma da gente trazer enzimas para o nosso organismo é através do alimento vivo e não deixar esgotar as nossas reservas de enzima, né? Preservar essas enzimas para que a gente tenha uma vida mais longa, mais saudável, mais vibrante, mais feliz. Então, nesse ponto, a alimentação viva ela pode nos ajudar muito. Ela pode, né, fazer com que a gente tenha uma vida muito mais feliz aqui nesse planeta. Então, é uma boa ideia que a gente possa, né, produzir o nosso alimento, cultivar os nossos brotos e comer esse alimento que a gente produziu e preparar ele de uma forma saudável, de uma forma com arte, com beleza, saboroso, né? E a alimentação viva, através dela a gente pode fazer uma culinária muito saborosa, com muitas preparações saudáveis, como queijos fermentados, leites de sementes. Então, tudo isso são alimentos essenciais para a nossa saúde.